Boa noite. Estamos no ar com o quarto programa da série Desconstruindo Olavo de Carvalho. Tenho comigo o meu irmão Carlos. Boa noite. E com vocês, o professor Caio Rossi. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. A gente vai dar prosseguimento aqui à exposição sobre o perennialismo. E a minha intenção hoje é demonstrar, já que a gente já teve 3 hangouts anteriores, já é possível demonstrar a natureza mais profunda do perennialismo e explorar aqui essa relação, a relação que tem o perennialismo com o Olavo de Carvalho, né, já que ele se diz ainda um perennialista. Então, vou passar a compartilhar minha tela. Ok, dá para ver aí? Sim, Caio. Ok. Perfeito. Então, o tema hoje é que é uma imagem de uma Shakti, estilizada, obviamente. O tema de hoje é perennialismo ou satanismo como via. Antes de entrar nesse assunto, a gente vai rever a doutrina metafísica exposta por René Guénon, que é aquela que ele escolhe para promover o perennialismo, o esoterismo, novamente no Ocidente. Então, como a gente viu no hangout anterior, vimos, de acordo com a introdução ao estudo das doutrinas hindus, que haveria, segundo ele, segundo o hinduísmo, o princípio supremo, suprapessoal, Brahma, do qual se manifesta o Ishvara, que seria uma manifestação ainda no nível metafísico do princípio supremo. Ishvara se manifesta em 3 divindades masculinas, daí o termo Trimurti, que seriam Brahma, Vishnu e Shiva. E cada um deles consorte, né, a sua companheira feminina, a sua Shakti. Shiva, a de Shiva seria Parvati, Vishnu, Lakshmi e Brahma, Sarasvati. Depois disso, nós vimos também como Schwung expressa as mesmas ideias, mas de outra forma, no livro To Have a Center. Nesse livro, ele diz que o Deus, como absoluto suprapessoal, está no âmbito do que ele chama de metateísmo. O equivalente a Ishvara seria o antropoteísmo, que seria já uma diferenciação da divindade com aspectos masculinos e femininos. Se diferenciaria um nível masculino da divindade, no androteísmo, como representante teria o Yahvé da tradição judaica cristã e dos monoteísmos abraâmicos em geral. E o ginecoteísmo, como representante, teria o Shaktismo, o culto a Shakti e o culto a Maria. Ok? Ok, cara. Perfeito, cara. E nós vimos também que Martin Lins confirma essa posição, essa exposição de Guénon, e ele diz, eu vou retirar um outro trecho do mesmo texto que eu mostrei na semana passada, no hangout anterior, em que Martin Lins diz que essa doutrina está presente em todo o esoterismo. Então, em todo o esoterismo, encontra-se a mesma doutrina. Haviam me perguntado, nesse meio tempo, se necessariamente o esoterismo teria de adotar essa doutrina. Bom, segundo os perennialistas, ela é universal para todo o esoterismo. Ok? Bom, okay. Prosseguindo, a gente vai ver aqui a divergência entre a doutrina da Santíssima Trindade e essa doutrina esotérica. Então, segundo o cristianismo, você teria a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas existe essa divergência entre o esoterismo e o cristianismo. Como se lê aqui na grande tríade de René Guénon, já na primeira unidade, chamada Ternário e Trindade, existe uma nota
em que ele explora essa questão, porque o que ele procura fazer nesse livro, existem vários ternários que ele expõe, e ele não consegue, ao longo do livro, demonstrar nenhum ternário que seja equivalente à Trindade cristã. Então ele diz que dos vários diferentes ternários vislumbrados na tradição hindu, talvez o único que poderia, em certos aspectos, ser comparado com a Trindade cristã, embora naturalmente o ponto de vista será ainda muito diferente, é o ternário Sat Chit Ananda. Então, ele mesmo reconhece que, ok, a gente pode até tentar ver certos aspectos da Trindade cristã, mas não existe um equivalente, seja no hinduísmo ou no taoísmo, que é o tema desse livro mais especificamente. O Martin Lings, no livro Símbolo, Symbol and Archetype, Símbolo e Arquétipo, ele explora essa questão. Na página 29, se não me engano, eu anotei aqui, mas talvez esteja errado, ele diz, quanto à Trindade, a Trindade cristã como tal, seria impossível falar das três pessoas se elas não estivessem prefiguradas na essência divina, ou na própria essência divina. Então, qual a posição de Martin Lings? Ele tenta resolver essa questão com base em Chuon, dizendo que, de alguma forma, existe aí uma combinação, uma perspectiva, em que você pode colocar a Santíssima Trindade como advinda, de alguma forma, dessa essência divina, do absoluto, que é do absoluto suprapessoal. Ok? Sim. Ok. Prosseguindo. Como ele faz? Alô? Oi? Perfeito, Oi? Caio. Ok. Ele faz isso através de uma interpretação da obra de Chuon. Ele diz, a primeira pessoa da Trindade é enraizada no absoluto, a segunda no bem supremo, soberano, e a terceira no infinito. A má vontade ou a indisposição dos teólogos cristãos em geral em erguer suas inteligências acima do nível, quer dizer, ele se refere a essa indisposição dos teólogos cristãos em geral em erguer sua inteligência acima do nível da Trindade. Então, o que ele está dizendo é que os teólogos cristãos, eles não admitem a possibilidade de que exista algo acima da Santíssima Trindade. Isso realmente faz parte da teologia cristã, como a gente vê nesse site aqui, Duke in Autumn, em que existe a referência ao Concílio de Latrão, o qual estabeleceu que o Pai não vem de ninguém e o Filho apenas do Pai. A gente viu que para Lings e para Chuon, o Pai adviria do absoluto. Nesse outro site, um site ortodoxo, A Vida Intelectual, eu estou reproduzindo aqui porque existe uma discussão mais específica em relação a essa divergência entre a concepção cristã e a concepção guénoniana ou perennialista. Aqui existe um resumo do livro do Philippe Cherhard, que foi próximo aos perennialistas, e na realidade eu acredito que ele ainda tenha se mantido como perennialista, mas ele faz uma crítica metafísica guénoniana. Então, aqui eu estou reproduzindo o texto do livro, do site. O Philippe Cherhard foi amigo íntimo de Marco Palles e do metropolita Callistus Ware, que são ambos ligados a Chuon. Em seu último livro, Cherhard dedica um capítulo à metafísica da lógica de René Guénon. E aqui é muito interessante porque René Guénon se colocava acima da filosofia. Ele dizia que a metafísica que ele expunha estava acima desse nível. E o que Cherhard procura demonstrar é que o que Guénon faz nada mais é do que filosofar. Ok? Vamos lá, então. Na Igreja Ortodoxa, o princípio supremo não é o infinito impessoal e indeterminado, mas é a Trindade. Não há uma essência impessoal e indeterminada acima dessa Trindade. Não há três absolutos, nem há uma pessoa que detém o princípio do absoluto e as demais sejam relativas a ela. Veja, é exatamente o contrário do que Martin Lings e Chuon defendem, né? Que seria o pai advindo do absoluto e o filho do pai, do bem supremo, etc.
E ele, então, explica melhor a posição cristã. E é muito interessante esse texto, por isso que eu fiz questão de reproduzir quase integralmente. Mas a ideia da trindade é imposta aos cristãos da maneira que o absoluto lhes foi tipificado pela revelação divina, ou seja, o absoluto revelou-se como sendo essencialmente paradóxico, independente do que a lógica de Guénon possa achar disso, né? Para Guénon, a doutrina metafísica tem de se sujeitar aos critérios da lógica, e é a esses critérios que a inteligência humana deve se acomodar ao formular a ideia de absoluto. Para o cristianismo, a inteligência humana deve se adaptar ao datum, à informação, ao dado metafísico proveniente da revelação, mesmo que esse implique em violar as leis da lógica. Para os mestres doutrinais da tradição cristã ortodoxa, a discriminação e demonstração lógica é tão plenamente empregada quanto em Guénon, com a diferença que é empregada dedutivamente, não para cima, na tipificação do próprio absoluto, que é o que Guénon procura fazer. Ele vai, ele abstrai, ele filosofa, apesar de ele se negar, inclusive, a validade da filosofia nesse campo. Isso seria, para eles, extrapolar, quer dizer, para os santos padres, seria extrapolar os limites aos quais se aplicam, às vezes, a lógica. Não é competência da dialética definir o absoluto, mas da revelação direta ou da inspiração profética. A ratio, a razão, precisa de um ponto de partida, por definição, e não poderia, portanto, fornecer seu próprio ponto de partida. A ratio é finita e relativa. Tudo bem? Deu para acompanhar? Perfeito. Okay? Então, a posição cristã é que você tem os dados da revelação e, a partir deles, é que você raciocina sobre a natureza divina, e não no processo, no raciocínio feito por Guénon para justificar a metafísica hindu, apesar de que ele faça questão de dizer que ele não está filosofando. Agora, falando em filosofia, vamos contrastar essa posição aqui exposta tanto no Conselho de Latrão quanto mais detalhadamente aqui nessa exposição ortodoxa, com a posição do filósofo Olavo de Carvalho, que, segundo o padre Paulo Ricardo, a filosofia não tem nenhum problema, não tem nenhum, não entra em choque com a teologia. Como a gente viu no último hangout, ele diz que as religiões são apenas sistemas de crenças, expressam que os homens pensam em Deus, às vezes certo, às vezes errado. E agora eu estou reproduzindo um outro texto que eu, pelo que eu me lembro, não usei no outro hangout. Diz ele, sobre a unidade transcendente das religiões de Chuon, que a teoria é, por sua vez, inteiramente correta e, creio, irrefutável. Levei décadas para perceber que tinha limitações fatais que não a impugnavam, mas tornavam inviável qualquer caminhada espiritual, não intelectual, baseada nela. Ou seja, ele só diz que as conclusões, a gente vai ver isso mais tarde, a gente vai voltar à posição do Olavo em relação ao perennialismo, ele só diverge sobre a possibilidade de você traçar esse mesmo caminho dentro do cristianismo, mas ele não discorda da unidade transcendente das religiões, que é baseada nessa metafísica que a gente discutiu, ok? Perfeito, cara. Então, vamos lá. Agora, a gente vai explorar melhor quem seriam essas três divindades do Trimurti, esses três deuses masculinos, em sua correspondência simbólica na tradição cristã ou no gnosticismo cristão. Ou seja, quando eles estão falando, quando o Guénon está falando de Brahma, de Vishnu, de Shiva, se você fizer a transposição simbólica, ou melhor, a transposição simbólica que eles fizeram, que comparação eles fizeram? Então, vamos lá. Explorando aqui, vamos começar com Brahma. Com acento no final, o Guénon faz questão desse acento para demonstrar que o Brahma em verde, lá em cima,
é o não diferenciado. Então, você não pode atribuir gênero, né? Ideologia de gênero para o Brahma supremo. Só para o Brahma azul. Enquanto não proibirem também a ideologia de gênero para Trimurti. Mas, então, esse seria um deus masculino. Só que, conforme é exposto aqui por Guénon, em Introdução ao Estudo das Doutrinas, no capítulo que a gente deu uma olhada antes, Brahma é Ishvara considerado como o princípio produtor, o produtivo dos seres manifestados ou manifestos. Bem, o princípio que produz as coisas lembra muito o demiurgo, ok? Bom, Guénon tem um texto sobre o demiurgo, é um texto da juventude, geralmente os guénonianos, ou perennialistas, descartam esse texto, dizendo que, não, essa é de uma época da juventude dele, ele tinha 20 e poucos anos, e ele ainda estava na igreja gnóstica, e, bem, ele mudou de posição, então não se pode dizer que Guénon defendesse a existência do demiurgo com base nesse texto. Bom, um muçulmano, Sufi, que escreveu um importantíssimo livro com uma crítica ao perennialismo, chamado Perennialismo à Luz do Islã. Ele é um ex-perennialista que se converteu ao Islã, a uma tarika Sufi tradicional, Tijani, e escreveu um livro criticando a posição de Guénon de um ponto de vista do sufismo dito tradicional, que a gente vai ver que ele realmente não resolve a questão, mas tem muita informação importante sobre a história e o pensamento e os vínculos do René Guénon. Bom, nesse livro, ele demonstra de forma bem convincente que, segundo o próprio Guénon, ele manteve suas posições metafísicas praticamente intactas desde antes de ter escrito aquele artigo sobre o demiurgo. Então, segundo o próprio Guénon, ele não renegou a posição dele sobre o demiurgo. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui que o Samir Harush, o autor, poderia ter feito, que seria menos especulativo. É que, segundo o próprio texto do Guénon sobre o demiurgo, ele diz aqui: observemos que o Brahma, aquele Brahma do absoluto, o verde, né? Observemos que o Brahma de que aqui se trata é o Brahma superior. Há de se ter cuidado em distingui-lo do Brahma inferior, pois este não é outra coisa que o demiurgo, considerado como um reflexo do ser. Então, segundo o próprio Guénon e o Martin Lenz, esse esoterismo é encontrado em essa doutrina é encontrada em todo esoterismo, e o próprio Guénon expôs a metafísica hindu com Brahma, é evidente que Guénon identifica Brahma com demiurgo. Ok? Ok, velho. Okay. Bom, prosseguindo, temos aqui Vishnu. A quem corresponderia Vishnu? Segundo o mesmo livro, o mesmo capítulo, Vishnu é Ishvara, considerado como o princípio de preservação e animação dos seres. Nesse outro artigo, alguns aspectos do simbolismo do peixe, René Guénon analisa o simbolismo do peixe, que é também um simbolismo cristão. Ele diz o seguinte: na Índia, a manifestação na forma de peixe é considerada como a primeira de todas as manifestações de Vishnu. Aquela que marca o início do presente ciclo e que é, portanto, diretamente relacionada com o ponto inicial da tradição primordial. E ela é verdadeiramente, e é verdadeiramente como Salvador que Vishnu aparece em algumas de suas manifestações que correspondem aos momentos de crise na história do mundo. Agora, a ideia de Salvador é também explicitamente relacionada ao simbolismo cristão do peixe. Já que quando o peixe significa ou representa o Cristo, o seu nome em grego
é traduzido como Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Ou seja, ele está fazendo uma relação aqui simbólica entre Jesus Cristo e Vishnu. Martin Lins também vai pelo mesmo caminho, diz ele. O hinduísmo também tem os avatares, e isso um cristão pode muito bem entender. Ou seja, as manifestações, a descida da divindade. É claro que um cristão não reconheceria o descenso, né, a descida dos avatares hindus, porque para o cristão médio, só pode haver uma manifestação, né, que seria o próprio Cristo. Mas o hinduísmo reconhece a descida de uma possibilidade inexaurível e as an inexhaustible possibility, e nomeia 10 avatares que ajudaram a manter a vitalidade da religião até o dia presente, até o presente dia. O hinduísmo reconhece o Buda como o nono avatar de Vishnu. Ou seja, e qualquer pessoa que estude hinduísmo sabe disso, Vishnu é a origem dos avatares. Então, existe uma relação, aquele que traz a lei para a salvação. Então, existe aí uma relação simbólica do peixe como salvador e como avatar. Então, é evidente que ambos os autores identificam Cristo com Vishnu, ou seja, que Cristo seria uma manifestação de Vishnu, como um avatar, ok? Sim. Essa é um tanto quanto óbvio, mas eu gosto de usar a obra dos próprios autores para demonstrar a relação que eles mesmos estabelecem, ok? Agora, é muito mais difícil você encontrar o que eles têm a dizer de Shiva. Então, a gente vai se esticar um pouquinho aqui, eu não vou resolver o problema de Shiva agora, a gente vai dar uma volta para chegar até Shiva, porque eles não gostam muito de dar de bandeja a identificação simbólica que eles fazem de Shiva com o simbolismo ou as concepções cristãs, ok? Para isso, a gente vai retornar à ideia de Prakriti, que a gente já viu no hangout anterior. Segundo, voltando aqui à grande tríade de René Guénon, no primeiro, de volta à primeira unidade, ele diz o seguinte: a Virgem Maria, né, a Virgem, é uma imagem perfeita de Prakriti, que a mesma chama de terra. A gente já viu esse como um dos simbolismos de Prakriti, como uma matéria-prima da tradição aristotélico-tomista. Só revendo aqui, a gente viu no outro hangout que você tem um nível azul aqui, da masculino, e o rosa, o feminino. Separando aqui, você teria à esquerda da tela o nível metafísico, divino, e, esquerda, e à direita você teria o nível da criação, a manifestação universal. Então, nesse nível você teria, à esquerda você teria os deuses e as deusas, e à direita eu usei uma comparação com os dados que você baixa na internet e o seu navegador. Os dados, a informação seria Purusha, e o que recebe essas informações seria Prakriti, ok? Ok, cara. Só revendo esses conceitos para ficar mais claro. Bom, no simbolismo da cruz, no capítulo 5º, a teoria hindu dos 3 gunas, Guénon diz o seguinte: os 3 gunas são, na realidade, a própria Prakriti. Então, para a gente entender Prakriti, a gente tem que entender os 3 gunas. Isso tudo para a gente voltar para Shiva depois. Então, vamos lá para os 3 gunas. Um simbolismo, novamente, nesse mesmo capítulo que a gente viu, existem, os 3 gunas são Sattva, vou mostrar aqui, Sattva, e tem mais 2, eu tinha esquecido como eu organizei isso daqui, já lembrei. Então vamos lá, um por um. Sattva é a conformidade à pura essência do ser, que é idêntica à luz do conhecimento, Jnana, simbolizada pela luminosidade das esferas celestes,
que representam os estados superiores do ser. Então, Prakriti seria composta, primeiramente, por Sattva. Rajas é o impulso que provoca a expansão do ser em um dado estado. E Tamas, a obscuridade, assimilada à ignorância, a vidya, a raiz escura, negra do ser. Então, Prakriti seria composta de Sattva, Rajas e Tamas. O que exatamente significa isso? Que para ver o mundo sensível, né, para ver a existência, você tem que ter um vetor descendente, um vetor que vá para baixo, um vetor que corresponde a um processo de transformação ou destruição, ao mesmo tempo que seria Tamas. Sattva seria o oposto, uma tendência a subir, a tomar formas superiores àquelas que existem atualmente, e Raja seria um princípio que tende a manter as coisas conforme elas estão, tende a perpetuar as formas. Então, você teria na existência essa briga ou conjunção dessas três forças que tornam possível a existência do mundo sensível. Ok? Ok, sim. Então, vamos lá. Portanto, Sattva, ou a tendência ascendente, sempre se refere a estados que são superiores. Então, Sattva seria aquilo na manifestação que nos leva em direção a estados superiores àquele que nós ocupamos agora. Falar de estados superiores, sem conhecer exatamente a metafísica dos estados múltiplos do ser, é um pouco difícil de explicar, então vai ficar só a ideia em geral, sem a gente entrar muito em detalhes sobre a questão de estados superiores. Tamas é a tendência descendente para estados inferiores. Quanto a Rajas, é uma situação intermediária entre os estados superiores e inferiores. E ele defende que o símbolo da cruz do cristianismo simboliza esses três vetores da existência. Então, aqui a gente teria a cruz, Raja seria simbolizado pelos braços da cruz, porque é a tendência estabilizadora. Sattva, a tendência ascendente, seria a parte superior da cruz, e Tamas, a parte inferior. E ele está exatamente falando que esse é um símbolo cristão, e que ele simbolizaria exatamente isso. Mas veja que a gente está passando por esses conceitos em busca de Shiva. Então, a gente vai continuar nessa busca. Então, vamos lá. No livro, voltando ao símbolo e arquétipo do Martin Lenz, no capítulo 4, o simbolismo da tríade das cores primárias, páginas 34 e 35, ele trata dessa questão também. E ele identifica as cores que simbolizam cada um dos três gunas. Segundo ele, Sattva seria simbolizado pela cor branca, segundo ele não, né, na tradição hindu. Rajas pela cor vermelha e Tamas pela cor negra, pela cor preta. Só que ele sabe, como ele está tentando explicar a relação entre gunas e a existência do mundo sensível, ele tem um problema aqui, que é como se pode dizer que essas cores estão na base da formação do mundo físico, se elas não são cores primárias, né? O branco, na realidade, é uma conjunção de cores, o preto é a ausência de cores, né? Então, como é possível que essas três cores deem, que na realidade o branco é várias cores e o preto é uma não cor, como eles podem ter dado origem a todas as cores que você tem no universo, né? Ele tenta resolver essa questão fazendo um pastiche, que chega a ser muito engraçado esse capítulo, porque ele mesmo reconhece que ele está um pouco aqui forçando a barra. Mas o que ele tenta fazer é o seguinte: olha, existe uma relação entre essas cores e as três cores primárias. O vermelho
né, que na realidade seria o magenta, mas seria, tudo bem, a cor do Rajas você pode manter, mas só que ele tenta demonstrar que você pode relacionar Sattva com a cor amarela e Tamas com a cor azul. Mas, assim, é um dos capítulos mais engraçados da história do perennialismo. O exercício simbólico que ele faz, e ele mesmo acaba admitindo que tem umas certas inconsistências no que eu fiz. Eu acho que a maior inconsistência é o seguinte: as cores primárias, como eu estava falando com o Jorge outro dia, as cores primárias que se usa na arte não são as cores primárias da física. Segundo a física, o verde não é a combinação das frequências, que ele fala isso mesmo, mas ele precisava estudar não só metafísica, como física, né? A cor verde, por exemplo, não é uma mistura das frequências de duas cores, ela tem sua própria frequência. Enfim, é um capítulo patético na história do simbolismo universal, e que é o mesmo simbolismo que o nosso amigo Siddhartha Gugu, utiliza na sua aulinha de Saturno, ok? O simbolismo das cores. Só uma coisa, Caio, para avisar o público que a gente vai falar disso no futuro, não se preocupem. Não, okay. O Gugu é um personagem que nós gostamos bastante, é bem rico. Caio, força. Sim. Dando prosseguimento, agora a gente, ainda em busca de quem seria Shiva, a relação entre Trimurti, os três deuses masculinos, e Prakriti, ok? Voltando ao mesmo livro do Martin Lenz, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte: Brahma é o princípio produtor dos seres manifestos, exatamente aquilo que o Guénon afirma. Ele, portanto, corresponde à vida, com Rajas como seu guna e o vermelho como a sua cor. Então, aqui, Rajas, Brahma, Demiurgo. Rajas, no nível de Prakriti, no nível da manifestação universal, no nível da criação. Brahma seria de onde, ou a origem de Rajas, né? Que Brahma seria equivalente ao Demiurgo. O Vishnu preenche a função do Logos, então, novamente, a relação Logos, Vishnu, Cristo, no sentido estrito, com Sattva como seu guna e o amarelo como a sua cor. Então, temos lá Sattva, Vishnu e o Cristo. E Tamas? Então, vamos lá. Shiva, que exterioriza o infinito, é o princípio transformador, que significa que ele é, a priori, a força, o poder que termina, que dá cabo às existências dos planos inferiores com vista à sua regeneração. É o princípio transformador. Ele destrói para criar. Ele corresponde à verdade, com Tamas como seu guna e o azul como sua cor, ou negro, de acordo com o ponto de vista. Então, ele identifica Tamas, não exatamente identifica, mas ele relaciona Tamas com Shiva. Mas a gente ainda está em busca de quem seria Shiva na tradição cristã. A gente começa a entender o que está acontecendo, então, quando a gente descobre que Tamas tem relação com Shiva. No livro Gnose, a Sabedoria Divina, do Fritjof Schuon, ele explica exatamente de que se trata Tamas ou Shiva. Diz ele: aqui a serpente é o que os hindus compreendem como Tamas, a tendência descendente, tenebrosa, compressiva, que comprime, e, ao mesmo tempo, dissipadora e que dissolve, dissolvente. Que, no contato com a pessoa humana, se torna personificada como Satã. Então, a gente já descobriu aqui a natureza de Shiva. Então, Tamas, na natureza humana, é personificada como Satã. Bom, quem seria o Satã, né? Segundo
a explicação, e aí existem algumas divergências em relação a caminhos que foram tomados pela teologia, mas, de qualquer forma, Satã seria Lúcifer após a queda. Mas, de qualquer forma, é essa a explicação que os perennialistas adotam, então é essa que a gente vai adotar. Então, se existe uma relação entre Satã e Tamas e Shiva, e Satã é o Lúcifer após a queda, então o que você tem lá em cima, antes da queda? Shiva, ou seja, antes da manifestação de Lúcifer no plano sensível, no ser humano como Satã. Não sei se deu para entender o raciocínio. Uhum. Ok? Bom, então a gente tem, revendo aqui, Cristo, Vishnu, Demiurgo, Brahma, Shiva. Bom, mas a gente viu que Sattva, Rajas, Tamas não são exatamente seres, né? Eles seriam vetores da existência, né? Tendências da existência. A gente vai tentar entender exatamente como os perennialistas entendem essas divindades e essas forças ou tendências ou vetores. Bom, e exatamente o que eles pensam de Satã. Primeiro a gente vai ver o que o cristianismo diz de Satã e depois o que o perennialismo diz de Satã. A gente já sabe exatamente o que o cristianismo diz do Cristo e a gente sabe o que o cristianismo diz do conceito de demiurgo. A gente só vai reforçar aqui o que o cristianismo pensa de Satã para não haver dúvidas, né, da diferença entre o conceito cristão e perennialista. Então vamos lá. Eu escrevi esse texto que foi publicado no blog de vocês, Liberto Prometeu, sobre a unidade transcendente das mitologias, e lá usei uma fonte, que é The Beginnings of Life of Prayer, do Arquimandrita Irenei, em que ele faz a seguinte exposição, que eu acho importante reforçar. Que existe o diabo, que há demônios, e que esses seres estão em guerra ativa contra a humanidade e sua salvação, é um testemunho tão fundamental da Igreja que é chocante que seja necessário esclarecê-lo entre os cristãos. No entanto, isso é mais frequente do que deveria. Então, após escrever isso, ele relembra como a narrativa evangélica é repleta de demônios e seu combate pelo Cristo, e complementa. Se a existência do diabo é sequer admitida, ele é concebido como um tipo de personificação genérica do mal e tudo que é contrário a Deus, ou seja, ele é concebido muito mais como uma abstração do que como um ser real, ok? E então ele lembra as palavras de Jesus em João 8,44. Ele foi homicida, se referindo a Lúcifer, né? As palavras de Jesus. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, temos então a posição cristã e vamos à posição perennialista. Tem um texto aqui do Ananda Coomaraswamy, quem é Satã e onde é o inferno? Tem um capítulo do Guénon no livro O Erro Espírita sobre o mesmo assunto e com a mesma posição, mas eu acho o texto do Ananda Coomaraswamy mais interessante. Sobretudo sabendo que ele tinha ligações com Crowley, antes de ter ligações com Guénon. Inclusive, ele trocou de esposas com Crowley, então a coisa fica mais instigante vendo o texto do Ananda. Vamos lá. O pai do Rama trocou... o pai do Rama, sabe-se lá de quem o Rama era filho, mas vamos lá. Sim, porque a gente, né, vai saber de quem era o pai do Rama Coomaraswamy. Continuemos. Ele, Satã, então uma pessoa, meramente uma personificação, por exemplo, ou seja, uma personalidade postulada. Quem é ele e onde? Ele é uma serpente ou um dragão? Ele tem chifres e um rabo venenoso? Um rabo venenoso? Ele pode ser redimido e regenerado como Orígenes, e os muçulmanos creem?
Bom, daí ele começa a expor a concepção tripartite, né, que é pré-cartesiana, do ser humano como composto de corpo, de alma, e existe aqui uma dificuldade de terminologia, mas alma aqui significa o psiquismo humano, né, a mente humana, e o espírito, a parte eterna do ser humano. Então você teria, dizer, né, corpo, alma e espírito. Pode um desses, pode um ou outro desses ser igualado ao diabo? Não o corpo, certamente, pois o corpo é por si mesmo nem bom nem mal, mas somente um instrumento ou um meio do bem ou do mal. Nem o espírito, o intelecto, a consciência, pois ele é, por hipótese, a melhor parte do homem e a sua parte mais divina, incapaz de erro por si mesmo e nosso único meio de participação na vida e na perfeição, que é o próprio Deus. Sobra somente a alma, o psiquismo. Aquela alma, aquele psiquismo que todos devem odiar e todos os que devem ser discípulos de Cristo devem odiar, então ele entra em São Paulo e tudo mais. Só um segundo, ok. Que a própria alma, e aqui é muito importante que ele use a própria alma, ela mesma. Então ele está usando, ele não está se referindo à alma como it, né, como coisa, mas como ela no feminino. Ou eu, ou o si mesmo, deveria ser o demônio, que nós chamamos de o inimigo, o adversário, o tentador, o dragão, nunca por um nome pessoal. Desculpa, voltando aqui. Que a própria alma, né, o que o psiquismo humano seja chamado, seja identificado com o demônio, pode parecer surpreendente, mas está longe de ser algo novo. Conforme nós continuemos, será descoberto que the equation of the soul with Satan is often, ok, será descoberto que uma equação, uma igualdade entre a alma, o psiquismo e Satã foi frequentemente enunciada. Ele só diz aqui, eu vou tentar resumir para ir mais breve, o que ele está dizendo, o que ele diz nesse trecho, quem fala inglês pode ler aqui diretamente, é que o problema da alma enquanto demônio não é exatamente a alma em si, mas que ela não pode ter a sua própria independência, ela não pode ter a convicção de que ela é independente. Então, o que precisa ser feito é uma aproximação da alma, enquanto psiquismo humano, com o princípio sobre-humano, que é o espírito. Então, ela teria que estar sob o controle do espírito. Ok? O som está indo ainda? Sim, Caio. Estamos ouvindo perfeitamente. E qual que é a ideia aqui? Vejam que se a alma é Satã, e Satã é o Lúcifer após a queda, qual a intenção aqui? Iblis é o Lúcifer islâmico. Então, é uma ideia islâmica, e mais especificamente sufi, da regeneração de Iblis para que ele se torne novamente um querubim. O que é uma impossibilidade segundo o cristianismo. Ok? Bom, para a gente prosseguir, é interessante entender a terminologia que ele vai usar agora. Ele vai chamar o espírito, aquele aspecto divino no ser humano, de alma superior ou eu superior. Ou pelo menos eu vou traduzir assim para ficar mais claro para quem está ouvindo a tradução. E a alma, o psiquismo humano, ele vai chamar de alma inferior ou eu. Então, eu vou usar o eu superior para me referir ao espírito e eu para me referir à alma ou ao psiquismo. Isso é importante para entender o que eles estão propondo à frente. Então, o que segue quando as formas, o eu, a
Caio, tens de repetir essa parte que o som ficou um bocado quebrado. Está falhando, né? Sim, um bocado, agora. Eu não sei se é uma boa ideia prosseguir dessa forma. O que vocês acham? Melhorou. Estamos ouvindo agora muito bem, cara. Melhorou. Tempo real. Pode continuar aí desde o princípio dessa frase. Ok, eu vou fazer o seguinte aqui, porque eu não quero ficar traduzindo trecho por trecho, então eu vou mostrar aqui, vou resumir, ok? Quem fala inglês consegue ler direto. Ele está dizendo o seguinte, que existe um eu superior, que é o espírito, e um eu inferior, que é a alma ou o psiquismo, e que eles têm que se tornar como se fosse um fosse o outro, de acordo com o que se lê no Upanishad. Tem que haver um casamento entre a alma e o espírito. Ou seja, tem que lembrar que ele identifica a alma com Satã. Então, na realidade, tem que haver um casamento entre Satã e a sua alma, ou seu espírito. Ok? Continuando. Portanto, o Satã não é uma pessoa real, é um postulado da personalidade. Uma personalidade postulada como uma legião, porque haveria, em cada indivíduo, você tem a alma, o seu psiquismo e o Satã de cada um. E o que precisa ocorrer com esse Satã ele tem que se reintegrar com o seu espírito, com o aspecto divino do ser humano, para que ele se torne novamente Lúcifer. Ok? Ou Shiva. Perfeito, cara. Deu para entender? Ok. Sim. Bom, e qual a relação disso, mais especificamente, com o perennialismo ou o gnosticismo? Bom, aí agora a gente vai voltar para o Guénon, na introdução ao estudo das doutrinas hindus. Ele fala da Trimurti, ele diz que cada indivíduo se identificará no hinduísmo, ou seja, no hinduísmo você tem várias tendências, várias possibilidades, e de acordo com a natureza de cada indivíduo, eles vão escolher um caminho melhor. Então, alguns vão seguir o caminho de Vishnu, outros o caminho de Shiva, alguns com ênfase nas Shaktis, outros não, ok? Mas ele fala o seguinte, ele faz a seguinte observação. Deve-se, porém, adicionar que o shivaísmo, o culto a Shiva, que é menos difundido que o vishnuísmo e dá menor importância aos ritos exteriores, é ao mesmo tempo mais elevado, de certa forma, e leva mais diretamente à pura realização metafísica. Ele está dizendo que o caminho de Shiva, ou seja, o caminho de Lúcifer, mesmo que o caminho de Cristo, o caminho de Vishnu, dê resultado, mas se você quiser mesmo acelerar o processo de gnose, você tem que seguir o caminho de Lúcifer, o caminho de Shiva. Isso pode facilmente ser inferido da própria natureza do princípio que gives first place, só um segundo, eu estou traduzindo e lendo ao mesmo tempo, né? Of the principle which gives first place for transformation. Ou seja, o que se infere do princípio que ele prioriza, que é o da transformação, que deve ser entendido aqui no seu sentido etimológico estrito, que implica passar além da forma, ou seja, transformar, ir além da forma. Que somente aparece como uma destruição de um ponto de vista muito contingente na manifestação. Ou seja, o que seria aparentemente uma destruição, na realidade é o passar além da forma, nesse caso, além da forma humana, para uma forma que transcenda a individualidade. Passando do manifesto para o não manifesto, representando o retorno do ser a imutabilidade eterna do princípio supremo, ou seja, a reintegração com o todo, com o absoluto. Essa é a principal função do shivaísmo / luciferianismo. Correto?
Deu para entender o raciocínio? Não sei se a relação ficou clara. Estamos porque, em termos de ter atenção, é preciso ter muita atenção, cara. E eu estou ligando isso tudo com a aula, deixa lá. Ok. Sim, exatamente. Então, fica claro, fica evidente que para o perennialismo, o luciferianismo é o melhor caminho e é o gnosticismo que eles defendem. E mais, eu nem vou reproduzir esse trecho que ia ficar muito longo, segundo o próprio Guénon dá a entender, essa seria, na realidade, a tradição primordial. O que bate com a revelação cristã, né? Se você lembrar que houve a queda dos anjos, e você tinha essa presença dos anjos caídos primeiro, e depois você tem a revelação judaica e cristã, essa teria que ser realmente, até pelo que é sugerido pelo simbolismo cristão, a tradição primordial mesmo. Porém, tanto o judaísmo original, né, quanto o cristianismo se colocam em contraposição a essa tradição primordial. E é interessante que o Olavo fale dos 4 discursos e coloque o discurso mito-poético primeiro como mais importante para formar a imaginação, e ao defender o perennialismo, eles na realidade estão negando todo o mito, se a gente for ver desse ponto de vista, né, como mito, da criação, né, e a queda. Para você defender o perennialismo, você tem que considerar todo o simbolismo que você encontra no Gênesis como errado. Uhum. Porque ele está sugerindo exatamente o oposto do perennialismo. Obviamente, para um leitor mediano, como até recentemente eu me encontrava como leitor do perennialismo, essa coisa pode não ficar tão clara, mas é muito difícil imaginar que alguém que foi mucada do Shuon no Brasil ignore a verdadeira natureza, né, porque a função dele era guiar outros nesse processo. De qualquer forma, vamos continuar aqui. Bem, esse luciferianismo, esse shivaísmo, ele se encontra não só numa visão mais hinduísta, mas você vê também no sufismo. E é isso que eu vou tentar demonstrar agora. Bom, esse livro, Satã, uma biografia, foi publicado no Brasil em 2009. E ele traz as diferentes perspectivas sobre Satã. Essa é a capa do original e essa é a versão brasileira pela editora Globo. A revista Super Interessante fez uma resenha sobre esse livro quando ele foi lançado. E diz aqui, uma das versões de Satã mais fascinantes talvez seja encontrada no islamismo. Também chamado Iblis, no caso seria mais especificamente Lúcifer, né? O demônio dos muçulmanos é um anjo caído, assim como o dos cristãos e o dos judeus. A similaridade se dão até no nome, Shaitan, em árabe. Mas ele tem uma tarefa que os outros não têm, blá, blá, blá. O Shaitan do islamismo, contudo, não é nem de longe tão maléfico e assustador quanto o seu equivalente cristão. Na tradição cristã, nada pode ser mais perverso, traiçoeiro e perigoso que o demônio. Bom, para quem conhece o Islã, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, não é exatamente isso que o Islã diz sobre o Satã. Aqui tem um trecho do Alcorão, em que disse-lhe Deus, vai-te, Satanás, e para aqueles que te seguirem, o inferno será o castigo bem merecido. O que acontece, segundo a narrativa corânica, Deus, Alá teria criado os anjos e depois criou Adão. E ele, como se vê aqui no versículo 61, aqui em cima, Alá manda aos anjos se prostrarem diante de Adão. E Lúcifer se nega a fazer isso. Ele diz que ele não vai se prostrar diante de um ser que foi moldado no barro. E como punição por essa desobediência, ele é arremessado para a terra, né, para o inferno, com os que o seguiram. Então, essa é a narrativa exotérica do Islã, sobre a natureza do Lúcifer de Satanás. Mas só que isso é só
no Islã exotérico. A visão esotérica é um pouco diferente. Bom, quem escreveu esse texto para super interessante? Vamos tentar descobrir quem foi o autor que tirou essa ideia, não sei de onde. Esse é o texto da super interessante. Diabo, funcionário de Deus? O texto é de Álvaro Oppermann. Quem é esse Álvaro? Vamos lá tentar descobrir. Segundo a revista Época Negócios, aqui ele é um jornalista, pelo menos então era um jornalista da época, e aqui é o perfil dele no Facebook. Gaúcho. Álvaro Oppermann, sim, gaúcho, mas que até então morava em Fez, no Marrocos. Esse é o Álvaro Oppermann, mas temos uma outra foto dele. Olha o Álvaro. Ora, vejam só, essa foto pode ser verificada aqui nesse link, Missão Cumprida, Agente Provocador. Temos a foto aqui da tarica do Thales, e lá atrás temos o Álvaro Oppermann. Então, ele é muçulmano. Aqui é aquela tese de mestrado. Então, ele é muçulmano e ele não sabe o que o Islã diz sobre Satã? Ele sabe, mas ele sabe também o que o sufismo diz sobre Satã. Ao contrário do que o Olavo diz nessa palestra aqui sobre o enigma quântico, no lançamento do livro, ele faz uma referência a Al-Hallaj, que é um místico islâmico que foi condenado à morte porque ele teria entrado num transe místico e dito que ele era a verdade, que ele era lá. Ele teria saído pelas ruas, afirmado isso, e isso o levou a ser sacrificado, punido e sacrificado devido a essa heresia. O Olavo se refere a isso dizendo que o mundo islâmico nem sempre foi muito receptivo ao esoterismo. Mas a realidade, e o Olavo certamente teria que saber isso, Al-Hallaj não foi condenado simplesmente por ter dito que ele era Alá. Ele foi condenado porque ele defendeu Satã. Né? Então, tem aqui, esse livro pode ser baixado da internet, ele faz um apanhado geral sobre Iblis, o Satã, o Lúcifer, a luz negra, o satanismo no Islã. Ele cita aqui 3 místicos sufis que defenderam Satã. Porque qual que é a perspectiva do sufismo? Olha, na realidade, isso foi um teste que Alá fez com Lúcifer, como fez com Abraão. Ele estava testando a obediência de Lúcifer. Lúcifer só se prostraria diante de Alá. E como o Islã enfatiza o monoteísmo, ao se negar, se prostrar diante de Adão, ele, na realidade, foi um exemplo para os muçulmanos. Então, ao contrário do que diz o exoterismo, Lúcifer é não só um bom muçulmano, como ele é um muçulmano exemplar. Como os sufis têm que atingir a contemplação da unidade divina, então Lúcifer é um exemplo especificamente, sobretudo, para os sufis. Ok? Ok. Aí ele demonstra aqui que Al-Hallaj, eu não estou reproduzindo todo o texto, mas Al-Hallaj escreve um livro defendendo essa posição, essa interpretação de Lúcifer. A mesma coisa é feita pelo irmão do imã Al-Ghazali, que na realidade nem era tão ortodoxo assim. Ele é contrário, ele se coloca publicamente contrário. Ele não fala sobre isso nesse texto, mas o imã Al-Ghazali se coloca publicamente contrário a certas manifestações do esoterismo, mas porque ele deixa claro, não, isso tem que ser feito em privado. Você não pode expor isso. Então, na realidade, Al-Ghazali não era contrário, o imã não era contrário ao que o irmão fez.
Ele só deixava claro que isso não poderia ser feito em público, ok? Que é defender, entre outras coisas, defender Satã, né? Ou Lúcifer. E também o Sheikh do Al-Ghazali, ok? Tem um livro aqui, eu tenho esse livro, que é de um Sheikh Sufi ligado ao próximo do Seyyed Hossein Nasser, o grande Satã Iblis, em que ele demonstra como Satã, ou Lúcifer, é defendido por vários grandes mestres do sufismo, como o próprio Ahmad al-Ghazali, Attar e Ibn Arabi. Ok? Ok, cara. Muito bem, cara. Vamos lá. Bom, voltando ao Ananda, porque a gente ainda tem que explorar mais um pouco, ele faz, lembra que ele fala do casamento do eu inferior, da alma, do psiquismo, que seria Satã, com o eu superior, o espírito, ok? Para que, da necessidade de haver essa integração. Em que contexto ele pensa isso? É o contexto da angelologia gnóstica. Então, para entender o que ele está querendo, você tem que, o que ele está propondo, ou as consequências do que ele está defendendo, você tem que ter em mente qual o conceito metafísico que ele tem, nesse caso, da natureza dos anjos, que é essencial para você entender também o gnosticismo. Bom, a angelologia gnóstica, ela é exposta, não ficou enquadrado aqui, mas tudo bem, sobretudo no trabalho do Henri Corbin. Diz ele que toda entidade física ou moral, todo ser completo ou grupo de seres pertencendo ao mundo da luz, tem a sua Fravarte, que seria o eterno feminino, da tradição dos ismaelitas, advindo do zoroastrismo. O que eles anunciam aos seres terrenos é uma estrutura essencialmente dual, que dá a cada um arquétipo divino, ou celeste, ou anjo, cuja contraparte terrena ele é. Ou seja, cada um de nós teria um arquétipo divino, que seria um anjo. Ele não está falando aqui de anjo da guarda no sentido cristão, ou seja, nós teríamos um anjo que guarda cada uma das pessoas. Não. Nós seríamos assim como você teria Vishnu e sua manifestação como Jesus Cristo, como Krishna, como Buda, cada um de nós teria um arquétipo do qual nós saímos, ou seja, haveria uma pré-existência, o que já é uma heresia no cristianismo, é uma pré-existência na forma angélica que se manifesta como indivíduo, como nós, ok? E qual seria a função do esoterismo? Fazer com que nós nos reintegremos com esse suposto arquétipo angélico, ok? Ok, cara. Ele explica também mais detalhadamente isso no tempo cíclico e a gnose ismaelita. Ele diz o seguinte: o modo pelo qual essa metamorfose no ser humano do estado de angelicidade em potência para angelicidade em ato é conseguido através de um movimento do esoterismo para o esoterismo através de uma exegese, de uma leitura. Então, você deixa de fazer uma leitura exotérica, desculpa, dos textos da religião e passa a fazer uma leitura esotérica, ok? Essa mesma ideia é transposta para o cristianismo no texto sobre os anjos do André Gleick, o romeno, que é amiguinho do Olavo de Carvalho, ok? São amiguinhos. Caio, desculpa. Esse é o mesmo Andrei Plecho que teve envolvido no escândalo na Romênia?
Sim, exatamente, aquele mesmo envolvido no escândalo da meditação transcendental, né? Loucura, trocas de casais, ok. Certos fenômenos que repetem universalmente. A gente está falando de perennialismo. Então, certos fenômenos, eles têm uma certa universalidade. Envolve o perennialismo, inclusive esses. E é engraçado que nesse livro... Desculpa? Lembra bastante o Valdo Vieira. Ok. Também, né? E nesse livro ele admite, inclusive, que, olha, eu estou defendendo uma angelologia um tanto quanto herética, mas essa é a angelologia que eu defendo. Essa angelologia é exatamente o que é exposto por René Guénon nos estados múltiplos do ser. Aí ele diz, inclusive, está aqui em espanhol, já tinha isso feito, então só reaproveitei, quase tudo que se diz teologicamente dos anjos pode-se dizer metafisicamente dos estados múltiplos do ser. Tentando interpretar isso de uma forma mais simples possível, como a gente viu, né, você teria o absoluto, daí você tem as manifestações ainda no nível metafísico em divindades, até você chegar na manifestação sensível, né, na universal ou física, no nosso caso. Os estados múltiplos do ser seriam exatamente isso. Você teria vou pular esse slide, vou para o próximo. Você teria uma manifestação em um degradê ontológico, né, que vai descendo até o nível... Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, cara. Estamos atentos. Até você ter aí um ser humano, né? Então, o ser humano seria o último, ou um dos últimos estágios da manifestação ontológica do princípio supra-ontológico, né, do princípio supremo. Então, você tem um degradê que chega no ser humano. O que seria o gnosticismo ou a gnose? Você fazer o processo contrário, o processo de ascensão. Para fazer isso, você precisa se reintegrar com os estados angélicos, que na realidade são os devas, que são as shaktis, que são Trimurti, Brahma, Vishnu, enfim, na verdade são infinitos deuses, porque na realidade você tem várias variações, vários detalhes até da mesma deidade, né? Mas todo o processo, a gente volta novamente ao hinduísmo e ao processo de integração com essas divindades. Veja que isso é bem diferente do que concebe o cristianismo, né? No cristianismo, aqui em azul escuro eu coloquei anjos, né? Você tem em vermelho lá embaixo, a gente pode simbolicamente entender isso como animais, ou vegetais, ou minerais, se você tem um ser humano num status central, né? O ser humano tem aspectos que são minerais, vegetais, animais e angélicos, e por isso ele tem uma posição mais central na criação. Por mais que sob certos aspectos os anjos tenham uma certa superioridade, não se diz no cristianismo que o ser humano advém dos anjos. E essa é a pegadinha do gnosticismo. Quer dizer, se você tem um processo de santificação no cristianismo, que você tem uma ascensão do ser humano em direção a Deus, ou mesmo, e você vê nos Santos Padres, até uma angelificação do ser humano, que não significa, nunca tem o sentido, de ele se integrar aos anjos, mas de ele adquirir o status dos anjos. Ok? Já do ponto da leitura que o Pleixo faz, é outra, né? Você teria que se reintegrar com os anjos. Ele diz, inclusive, que para você poder amar o próximo, é impossível um ser humano amar o outro. Porém, os anjos estão num estado supra-individual. Portanto, através do seu anjo da guarda, você pode amar o seu próximo. Então, você se integra com o seu anjo da guarda, você se angelifica,
nesse sentido, é muito próximo à ideia de possessão, né? Quer dizer, você tem que se integrar com o seu anjo para poder amar o próximo. Então, você... Oi? Desculpa, Caio, é muito próxima, tipo, e isso configura possessão. É claro, é claro. Não há outro método para descrever possessão senão isso. Quer dizer, eles estão integrando a alma com um anjo, não é? E esse anjo é ferramenta de intelecto, está lá embaixo, eles mesmos configuram como uma força descendente, como a cor negra, entre outras coisas. Fora a importância de Shiva, né? O principal para você atingir a gnose é que você faça isso através de Shiva. Esse é o caminho mais curto. É só não falaram que é o mais curto para o inferno, mas eles falaram que é o mais curto. Não mentiram. Omitiram. Bom, vamos lá. Voltando aqui ao Kumaraswamy, naquele mesmo texto, ele fala também que isso seria uma batalha do amor. Esse casamento entre a alma Satã, alma barra Satã, barra psique, com o psiquismo, o espírito, o eu superior, seria uma batalha do amor. Obviamente, ele pega referências do cristianismo, por exemplo, mas só que ele faz como o André Pleixo, né? André Pleixo, ele faz a distorção necessária, né? Para que ele venha do peixe dele. Daí ele faz uma comparação disso com um casamento com a mulher, e aqui Theotokos, né? A Virgem Maria, que também seria a psique no simbolismo lunar. Ou seja, e cita também Meister Eckhart com o mesmo simbolismo. Então, aqui a gente já volta... eu estou pulando aqui para ir mais rápido. A gente já volta na relação entre Shivaísmo e Shaktismo. Ou seja, ele faz uma relação, voltando ao texto do Ananda Kumaraswamy, ele faz uma relação entre o psiquismo, ou alma, ou eu inferior, com Satã, e também com a mulher. E lembre-se que você tem Prakriti, que é uma manifestação de Shakti. Então, na natureza humana, você teria uma relação entre o nosso psiquismo, Satã, e a Virgem, ou Shakti, ou a mulher. E você precisa fazer esse casamento entre essa Shakti e a divindade masculina para que você ascenda na gnose. Então, eles usam diferentes simbolismos que vão variar de acordo com a preferência do freguês para vender exatamente o mesmo peixe. Ok? Ok? A gente já... Posso continuar? Sim. Ok? Então, a gente já viu, naqueles textos do Guénon, do Chuon e do Martin Lings, o seguinte sobre Shiva. Shiva seria o princípio da transformação, Shiva barra Lúcifer, princípio da transformação ou da regeneração, a verdade, seria azul ou negro, seria o terceiro olho na testa de Shiva, causa o fim da ilusão, e Shiva seria também a esmeralda que cai da testa de Lúcifer na queda. Porque esse simbolismo que é empregado para Shiva, ou Lúcifer, é muito parecido com o simbolismo que é empregado para o eterno feminino. Quer dizer, confirmando aquela comparação que o Ananda Kumaraswamy faz. Ok? A gente já viu esse quadro aqui em hangouts anteriores. E é também o que Chuon diz nesse texto aqui, a gente já deu uma olhada, sobre a serpente
identificada com Tamas e Satã, ou seja, o mesmo simbolismo da serpente, a serpente enrolada da Kundalini, que gera gnose, que se manifesta como Maria ou como a pedra negra que tem na Kaaba, exatamente o mesmo simbolismo, só que transferido, num caso, para Shiva, né, aplicado a Shiva, e outro para o eterno feminino. A gente encontra isso também nesse texto do Guénon. A gente já viu isso, acho que no segundo, no terceiro hangout, acho que no segundo hangout. Pinda no hinduísmo, semente divina em cada indivíduo, que é o luz no judaísmo, igual ao coração, que tem relação com o segundo nascimento, com a transformação, é aquele processo que Shiva permite a transformação do indivíduo. É a subida de Pinda na base da coluna para o coração, o olho na testa, lembra do olho de Shiva, e até atingir a coroa na cabeça. E você tem também, naquele mesmo texto do Guénon, a serpente da Kundalini enrolada na Pinda, que a Pinda é a pedra negra, que no hermetismo é necessário ir para as profundezas da terra em busca da pedra oculta, que permite a retificação, a transformação do indivíduo, que é a subida após a queda, essa ascensão ao despertar da Kundalini, a pedra oculta da imortalidade. Ou seja, qual o simbolismo aqui? Você teria a queda de Lúcifer como uma pedra, né? Quer dizer, o que cai da testa de Lúcifer seria Satã, que é simbolizado por uma pedra que desce até a Terra. Esse mesmo simbolismo você teria da Virgem, quer dizer, ou do eterno feminino, que também desce para a Terra. E é através dela que você volta, através do processo gnóstico, né? Da gnose, você ascende novamente. Por que eles acreditam que isso seja possível? Tamas, quer dizer, o princípio descendente, ele leva a uma rarificação, ou seja, você tem um processo de solidificação, porque você tem a manifestação no plano sensível, então as coisas se solidificam, e Tamas, o Satã, né, seria o princípio, não seria na realidade uma entidade, mas seria um princípio de materialização. Só que conforme ocorre essa solidificação, existe ao mesmo tempo uma tendência a essa solidificação chegar ao limite. Então, ao invés de você... É como se você tivesse um barro que está muito seco, tão solidificado, ele começa a se desfazer. Quando ele se desfaz, porque ele chega ao extremo da solidificação, ele permite que o vetor contrário, que é o vetor ascendente, leve a um processo de gnose. Ou seja, em termos práticos, que é o que você vê no shivaísmo, através da prática de orgias, sacrifícios, todas as práticas que são moralmente condenadas, você acelera esse processo de solidificação. Só que ao fazer isso e ao mesmo tempo praticar os ritos de Vishnu, é como se você estivesse descendo, levando ao limite para que essa vida ao extremo de excessos destrua ou vá tornando mais rarefeita essa natureza mais material e permite que os ritos de Vishnu tenham um melhor funcionamento, porque eles deixam de ter um vetor contrário descendente. Eu não sei se eu fui muito claro, a minha intenção é entrar em detalhes sobre isso no próximo Hangout. Mas é aquele problema, né, Caio? A pessoa que vai precisar de bastante tempo. Sim. Eu tenho um slide em que isso fica visualmente mais claro, mas essa é a ideia. A ideia é levar a solidificação, e nesse caso, a quebra da regra, ao extremo,
ao mesmo tempo em que você pratica os ritos. Os ritos de Vishnu, ou do cristianismo, te permitiriam a salvação. Só que como você está destruindo o seu ego, né, o seu ser, o seu eu, através da prática extrema do contrário da lei, supostamente, cumprir os ritos teria um resultado mais rápido. É como se você pegasse o cristianismo, o satanismo, e fossem métodos complementares. É por isso que o Chuon fala, olha, eu tenho que representar Vishnu e Shiva muito próximos, porque eles estão sempre relacionados. Vocês viram que Brahma estava de um lado, Vishnu e Shiva estavam acoplados, porque os dois normalmente são usados como um método. Um de decadência total e o outro através dos ritos que supostamente ergueriam o indivíduo mais rapidamente do que se ele só seguisse os ritos, ok? Sim, sim. Ok, Caio. Bom, mas a gente vai voltar nesse assunto. Bom, já vimos acima, né, que o Olavo diz que a teoria é, por sua vez, inteiramente correta e creio irrefutável. Ele também deu uma entrevista ao site Islamidades, é um site muito interessante, que é um site de Olavete, que se diz católica, com estética islâmica, em defesa do Islã. É muito curioso esse site, mas... Perene. É muito perene, O que lhe diz a entrevista? Um detalhe interessante, daí ele faz uma crítica ao perennialismo, mas não exatamente ao perennialismo, mas ao aspecto islâmico do perennialismo, porque a gente já sabe que ele é um dos partidários da Maria como a manifestação do eterno feminino para essa época. Então, um detalhe interessante é que toda a retórica, tanto guenoniana quanto perennialista, essas duas coisas não são exatamente a mesma, a gente já viu por quê, né? Se baseia na afirmação de que o esoterismo foi totalmente perdido de vista no Ocidente, pelo menos desde a Renascença, reduzindo-se a religião cristã, na modernidade, ao mais raso exoterismo. Daí concluíam esses doutrinários que uma injeção de sufismo era necessária para salvar o Ocidente de si mesmo e reatar os elos da civilização com as suas raízes cristãs mais remotas. Acontece que no Ocidente o esoterismo só foi perdido na esfera da cultura acadêmica, mas fora dela continuou pujante e vigoroso, inspirando praticamente todos os grandes escritores e poetas do mundo ocidental. Daí, a gente vê aqui nesse artigo do Olavo os poetas, né, e os escritores que ele recomenda. Sófocles, Dante, Shakespeare, Camões, Cervantes, Goethe, T.S. Eliot, Yeats, Thomas Mann, e assim vai. E ele também complementa aqui, a Bíblia tem de ser relida o tempo todo. Não leia o Evangelho em busca de religião, leia como narrativa de alguma coisa que realmente aconteceu. Atenção especial para Mateus 11, 1-6, que é o trecho dos Evangelhos, que, segundo a leitura dele, defende o cristianismo como fato e não como doutrina. Onde o próprio Jesus ensina o critério para você tirar as dúvidas a respeito dele. Pense nisso o tempo todo. O Corão, os Vedas, o Tao Te Ching e o I Ching, assim como os escritos de Confúcio, Shankara e Ibn Arabi, merecem consultas periódicas. Vou lembrar que Ibn Arabi defende o etéreo feminino, Shankara, como demonstra Guénon, defende o etéreo feminino, o Corão tem os Vedas, que segundo o próprio Guénon, confirma o tantrismo como uma tradição primordial. E a gente tem esses autores aqui, todos recomendados, que invariavelmente, se você fizer uma pesquisa, esses autores ocidentais defendem o eterno feminino. Um exemplo. Rudolf Steiner escreveu esse livro, Isis, Maria, Sofia, em que ele defende o eterno feminino. O Olavo, no Throughout Speak, de 13 de agosto de 2007, diz o seguinte sobre Rudolf Steiner. Vou tentar tocar aqui, não sei se vocês vão ouvir.
Agora tem aqui, pergunta Carlos Campos, pergunta, qual a sua opinião sobre o trabalho de linha filosófica Rudolf Steiner, né, Antroposofia, Pedagogia, Waldorf? Olha, eu conheço muito pouco isso, muito pouco. Eu, na verdade, eu só li um livro do Rudolf Steiner, que é a obra científica de Goethe, que é um livro muito bom, um dos melhores estudos que existe a respeito. Mas as doutrinas propriamente ditas do Rudolf Steiner, eu conheço muito por alto para ter uma opinião. Não tem, não. Como estudioso de Goethe, não tenha dúvida de que o homem é uma capacidade. Outra pergunta do próprio Carlos Campos. Você acredita? Ok? Ok, Caio. Bom, então o Olavo diz aí que ele não conhece Rudolf Steiner direito, e que mas que ele tem um ótimo estudo sobre Goethe. Que Goethe é um dos autores que o Olavo recomenda. Bom, isso daqui o Olavo escreveu no Orkut em 2005. E a então secretária dele tem uma cópia disso, porque fui eu que enviei a ela. Dois dos meus filhos estudaram numa escola Waldorf e não se deram mal. Waldorf é um método de ensino, a pedagogia criada por Rudolf Steiner. A escola era bem melhor do que a média das suas equivalentes particulares ou públicas, mas não sei se isso era devido à pedagogia Waldorf em si. Ao contrário, a flexibilidade nada dogmática com que ali se adotavam os ensinamentos de Rudolf Steiner, diferentemente do que acontece em outras escolas da mesma linha. Li muito Steiner. Vamos voltar aqui, 2007. Olha, não conheço Steiner direito. 2005. Li muito Steiner e, sinceramente, o único trabalho, aqui pelo menos coincide, o único trabalho de real valor que encontrei nele foi o estudo sobre o método científico de Goethe. Daí, vamos aqui ao Rudolf Steiner Archive. Fazer a busca do que ele escreveu sobre Goethe. É esse livro aqui. E o que ele escreve sobre Goethe? Em harmonia com todo o simbolismo místico, Goethe representa a natureza superior do homem como feminina, entrando em união com o espírito divino. Pois, nas últimas linhas, diz Goethe, o eterno feminino nos eleva para cima, nos leva para cima. Então, Goethe é um dos autores que ele recomenda, ele gostou muito desse estudo, eu até imagino por quê, né? E é um dos autores que mantiveram o esoterismo no Ocidente. Mas tem mais, né? Outros autores que ele também cita, esse estudo pode ser baixado na internet, que fala sobre o eterno feminino. E mais, né? Esse texto aqui do Olavo de Carvalho, René Girard e a coletividade homicida, para colocar esse problema de maneira mais clara, foi um evento com a presença do René Girard, uma mesa redonda, e o Olavo faz uma colocação. Eu tenho esse texto, inclusive a resposta do René Girard, ele praticamente nem responde ao Olavo. Mas, de qualquer forma, o Olavo diz o seguinte: para colocar esse problema de maneira mais clara, eu vou sugerir a leitura comparativa de dois livros. Um é do próprio professor Girard, que é o Teatro da Inveja, sobre Shakespeare, o qual interpreta toda a obra de Shakespeare à luz da teoria do desejo mimético, da inveja e do bode expiatório. O trabalho do Girard é todo sobre moral cristã, né? O outro livro, que interpreta a obra de Shakespeare no sentido interior e místico, é o de Martin Langs, que se chama The Secret of Shakespeare. São as duas melhores obras que já se escreveram sobre Shakespeare. As interpretações que elas nos apresentam são radicalmente diferentes e se colocam em planos distintos, mas pessoalmente não vejo antagonismo entre elas. Só que Shakespeare, na leitura de Langs, que você vê nas obras dos perennialistas, como no livro A Treasury of Traditional Wisdom, que o Olavo recomenda muito, do Perry, ele também defende o eterno feminino. Aliás, fala sobre o culto à Virgem Negra. E ele não vê antagonismo, obviamente, como ele também não vê antagonismo entre o que o cristianismo diz e o que o perennialismo diz. Ele só se defende atrás da cortina do Borella e do Wolfgang Smith como se eles fossem legítimos representantes da tradição cristã, mas, na realidade, eles só fazem mudar o discurso e manter exatamente o mesmo conteúdo. Aliás, o que eu faria se eu fosse Schuon e tivesse dois discípulos como Borella, ou Guénon, e Wolfgang Smith?
eu faria exatamente o que o Olavo diz que o Guénon fez. O Olavo diz que o Guénon e o Scholl, na realidade, não brigaram. Eles só simularam essa briga porque daí o Scholl teve um maior acesso ao povo, que queria ser mais cristão e não queria seguir Guénon. Se eu fosse o João, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu falo, olha, vocês começam a renegar algumas coisas aqui, mas mantém a mesma coisa, mantém a mesma ideia, só que muda a forma. Que é o que eu demonstrei no outro Hangout, que pelo menos o Wolfgang Smith fez. Eu dei uma pesquisada no Borella, ele dá a entender que vai no mesmo caminho, mas eu não tive muito tempo de explorar o que o Borella, todos os detalhes do pensamento do Borella. Mas ele não nega exatamente isso, ele só diz que Jesus Cristo não é exatamente um avatar de Vishnu, mas é o próprio Deus. Mas ele não nega, veja, Vishnu é uma das manifestações possíveis. Você não tem necessariamente que ter um avatar de Vishnu para defender o que o plenarismo defende. Então, é só uma mudança de forma, sem necessariamente você mudar o conteúdo. Ok? Perfeito. E agora, quais as implicações políticas para o país? Né? A gente sabe que o Olavo é um defensor da romanização do Brasil. Ele expõe esse projeto no livro Pensamento Brasileiro. A gente sabe das ligações dele com a Romênia, do Gugu, enfim, o Gugu praticamente mora lá, na Romênia. Ele, através de discípulos dele, né, de pessoas próximas a ele, ele fez publicar livros de romenos no Brasil e está fazendo a mesma coisa. Fez lá, e agora esse projeto passou para a vídeo editorial. O próximo número da revista Nabucco vai ter 5 artigos sobre os autores romenos, como Constantin Loika. Então, você tem um projeto político aí, que é o que diferencia bastante os romenos dos outros perennialistas, que eles também são perennialistas, é que eles têm um projeto político, não só espiritual. Bom, essa pessoa, Olavo de Carvalho, que tem esse projeto, ele se tornou o guru dos Bolsonaro, todo o movimento pelo impeachment, do Kim Arco-Íris, arco-íris maçônico, e do Lobão, grande Lobão. Em homenagem ao Lobão, eu termino esse Hangout com uma referência aos Rolling Stones, que eu acho que agora ele vai entender. O que está te confundindo é a natureza do meu jogo. Então, simpatia pelo demônio. Eu acho que, nesses termos, eu acho que fica mais claro para o Lobão, que eu tenho a impressão ainda que ele não percebeu onde ele se meteu, mas, enfim, se ele gostar dos Rolling Stones, até que ele vai estar em boa companhia. Bom, mas... eu escutei uma vez o Lobão contando um relato de uma espécie de fetiche que ele tinha pela figura do Nosso Senhor na cruz, e de uma cruz que ele construiu para se dedicar a certas atividades que ele considerava lúdicas, mas eu digo para ti, se tal ideia tivesse sequer passado na minha cabeça, eu corria para falar com o padre exorcista. Mas vai, continua. Ok, é basicamente isso. Então, eu acho que ficou demonstrado beyond reasonable doubt, né, além de uma dúvida razoável, a natureza do perennialismo e a natureza das forças políticas que estão em ação, ou tentando ter uma ascensão sobre esse movimento do impeachment e construir uma nova direita no Brasil, com ligações, quer dizer, a ligação dos romenos com o perennialismo, que vai ser um assunto de um outro hangout futuro, é bem conhecida. Eles são um dos capítulos do livro Contra o Mundo Moderno, né, esqueci o nome do historiador, que é sobre a influência do perennialismo, é dedicado especialmente aos romenos.
É, o Brasil está tentando sair de uma situação complicada, como eu coloquei no Facebook hoje, né? É difícil saber o que que é pior, se é o Foro de São Paulo ou a Guarda de Ferro Tupiniquim. O Jorge fez uma boa consideração, né? Por acaso a Guarda de Ferro Tupiniquim come fetos? Eles têm canecas mágicas? Eles matam galinha e gato, desejam fundar uma religião global. Será que eles têm um altar de Manat? Quando eles fazem a oração para Meca, atrás do... Eu acho que a Dilma não tem isso. Olha, mas eu te digo, isso, Caio, isso que você está dizendo, se eles tivessem, era gravíssimo. Era gravíssimo, Caio. Ainda bem que ninguém tem. Ainda bem. Ainda bem. Asterix, lembra druidas. Enfim, os romanos, de qualquer maneira, no fim, conquistaram aquilo tudo, como a gente sabe, né? E talvez esses que gostem de brincar de mágicos e ainda por cima queiram entrar em assuntos para homens, um dia talvez levem uma bela rasteira. Pois é. Bom, o Brasil parece que está sendo atualmente cobiçado por gente que sabe jogar a sério e era importante os brasileiros olharem para outro lado, que não para essa direita macumbeira, né? E para aquela esquerda que a gente sabe muito bem o que vale, né? As mulheres sapiens e os homens sapiens da esquerda não vão oferecer nenhuma solução. Caio, você tem alguma última consideração a fazer aqui no Hangout, Caio? Não, tá completo. A gente tem o plano de mais, pelo menos os 2 Hangouts, que não são tão urgentes. O mais importante que tinha a dizer né, era sobre o federalismo, foi dito até agora. Obviamente, pessoas vão questionar, sobretudo as pessoas que não leram as fontes ou que não acompanharam o raciocínio, então, enfim. Porque as pessoas preferem que as coisas sejam como elas imaginaram que são, ao invés de se dar o trabalho de tentar descobrir a natureza da coisa. As pessoas estão livres isso vai ser postado no blog de vocês, vão aparecer algumas perguntas, eu não vi que havia perguntas sobre o Hangout anterior, eu respondi umas 2 ou 3, mas eu não... desculpa, também com a correria eu também não deu tempo de nem tentar responder aquelas que eu vi depois. Mas seria interessante que as pessoas envolvidas com o perennialismo reconsiderassem, quer dizer, vão às fontes que eu dei, raciocinem, né, que são, geralmente, quem se interessa por perennialismo são pessoas que estudam bastante e deixem de projetar o perennialismo aquilo que elas acham que o perennialismo está falando, que os autores perennialistas defendem, e atentem para o que eles realmente fazem mais, né, para a vida deles, né, para o envolvimento que eles tiveram, que eles têm, né. Isso seria talvez a indicação mais óbvia, que na realidade foi o que me despertou para a natureza da coisa, para as pessoas começarem a acordar. E, politicamente, seria... e o Brasil está numa situação complicada, porque a gente tem, de um lado, né, o Foro de São Paulo, do outro lado, nós temos essa nova direita, que também não é só o Lavete, ainda bem, se bem que eu acho que a direita não, o Lavete não vai resolver os nossos problemas, mas pelo menos ela não tem pelo que a gente saiba, né, não tem essa ligação com a Romênia, e talvez não tenha uma ligação muito profunda com esse aspecto, mas não necessariamente não tem ligação com outros aspectos negativos. Mas seria interessante que as pessoas percebessem que ser contra o PT, como eu também sou, não significa que eu vou depositar todas as minhas fichas em qualquer um que se coloque contrário ao PT.
e construir alternativas para quem tem talento para isso, como vocês têm talento e interesse, né? É uma necessidade. Senão a gente vai sair da panela e cair no fogo. E talvez esse fogo seja praticamente literal, né? Do inferno, né? E você está levando uma nação inteira a supostamente a uma ascensão que, como eu demonstrei, é uma falsa ascensão, né? É uma falsa, porque você tem isso no nível individual e você tem isso no nível institucional, né? Quer dizer, imagina você ter uma elite gnóstica controlando o país, né? Exatamente, quer dizer, isso é só um primeiro passo, né? Se você estuda as práticas do shivaísmo na Índia, segundo pessoas como o Alain Danielou, que era irmão do cardeal Danielou, você vê que ele é muito transparente, ele fala exatamente desse aspecto, essa falta de moral, assim, sacrifícios. Eu não sou moralista, né, mas uma coisa é resvalar, né, enfim, as fraquezas humanas. Outra coisa é transformar as fraquezas humanas em um método deliberado para que você atingir um nível superior. E é exatamente disso que constitui o gnosticismo, né? Pretendo até explorar mais essa questão futuramente, mas como ele não era um perennialista, apesar de ter lido, eu não quis usá-lo como uma prova que poderia ser descartada como inválida, porque ele não era um perennialista. Mas ele é um testemunho direto e que defende isso, né? Do que significam essas práticas no mundo real. Basicamente isso. Bem, Caco, Não, eu desejas dizer alguma coisa? Pô, cara, eu queria agora dizer boa noite. Boa noite, Caio, boa noite. Parabéns. Parabéns, bela exibição. Vamos encerrar agora a transmissão. Espero que todos tenham gostado. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite.